Bom dia. Eu sou Renato Machado, sou professor de técnica de palco e desenho de luz na Universidade de Évora e vim aqui falar com vocês um pouco sobre algumas questões relacionadas ao desenho de luz, especialmente o que significa você conseguir ter uma ideia absolutamente visceral em relação à dramaturgia, ao trabalho no qual você está envolvido. Para isso, eu vou usar 4 trabalhos que eu realizei no Brasil, eu sou brasileiro, como exemplo. O primeiro deles é uma peça de uma companhia chamada Companhia Teatro Autônomo, que é dirigida pelo Jefferson Miranda, se chama Deve Haver Algum Sentido em Mim que Basta. A segunda é uma peça chamada Fala Comigo Como a Chuva e Me Deixa Ouvir, de uma companhia brasileira chamada Os Desequilibrados, dirigida pelo Ivan Sugahara. A terceira se chama Ramelim, é um texto de um espanhol chamado Juan Mayorga, foi dirigido pelo André Paz Leme no Brasil, no Rio de Janeiro, e a gente vai falar um pouco sobre ela. E a quarta se chama O Elefante, que é um texto original de um brasileiro chamado Walter da Guerre, de uma companhia chamada Companhia Probástica do Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar do Deve Haver Algum Sentido em Mim que Basta e do desafio que envolvia essa produção, para a gente tentar entender que muito mais do que você criar uma plástica visualmente bonita ou você criar efeitos de luz que ajudem a contar uma história, o muito bacana é você conseguir criar uma ideia que tem uma conexão tão grande com a dramaturgia proposta que se torne uma coisa absolutamente visceral e que você não consiga imaginar aquela encenação sem essa ideia de luz, né? Ainda mais se tratando de iluminação, que é uma ferramenta que é incrivelmente móvel, assim, uma ferramenta que você consegue mexer na configuração dela um sem número de vezes durante uma encenação de 1 hora, né? Enquanto as outras ferramentas têm suas dificuldades e têm seus problemas por questões de dimensionamento físico, por questões do tempo que elas tomam, a luz realmente você pode manipular ela e mexer ela inúmeras vezes, né? Um desenho de luz de um musical de 2 horas pode ter 350 configurações diferentes, 400 configurações diferentes. Então, é uma ferramenta que se autotransforma, tem poder de autotransformação especial, né? Eu costumo dizer em sala de aula, e vou começar essa nossa conversa dizendo isso, para a gente aí sim mergulhar no Deve Haver Algum Sentido em Mim que Basta, que para você ser um grande artista, você precisa ter 2 coisas importantíssimas. A primeira é você ter a capacidade de reconhecer quando o seu trabalho está ruim. Você tem que ser o primeiro a conseguir olhar o seu trabalho e, quando ele está ruim, dizer ele está ruim, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso. Se você não tiver a possibilidade e a abertura para ter uma percepção da qualidade do seu trabalho, do que você precisa melhorar nele, é muito difícil você se tornar um artista. E a outra é você ser capaz de reconhecer uma boa ideia. Essa é bem mais difícil, na verdade. Assim, a gente costuma ter muitas ideias, todo mundo, a gente é artista, a gente está trabalhando numa produção, numa encenação, e costuma ter um monte de ideias. Muitas delas não são maravilhosas, eu, por exemplo, no Brasil, eu fazia cerca de 30 a 40 peças por ano, ninguém tem 30 ou 40 ideias brilhantes todo ano, você de vez em quando tem uma ideia muito bacana e você tem que ser capaz de reconhecer essa ideia e ter a percepção dessa ideia e investir nela, acreditando que aquilo vai dar um resultado para você diferente, que pode levar você a essa conexão visceral da qual a gente está falando com a encenação. Então vamos mergulhar no Deve Haver Algum Sentido em Mim que Basta. A proposta de encenação era uma proposta de 3 cenas que aconteciam em 3 momentos do tempo diferentes. São pequenas histórias de amor que acontecem em 3 momentos do tempo diferentes. O grande diferencial dessa encenação é que ela acontecia dentro de uma cenografia absolutamente fechada, com paredes e um teto, e o público compartilhava esse espaço com os atores. Então, os atores e o público compartilhavam o mesmo espaço que era completamente fechado.
Esse espaço tinha um teto, como eu falei, e esse teto era móvel. Ele abaixava e levantava. Ele chegava a 2,5 metros de altura e até 4,5. As paredes em torno do espaço tinham 4,5 de altura. A gente tinha uma ideia, e o espaço era totalmente irregular, e a gente tinha uma ideia desde o começo de usar a luz e o cenário de uma maneira integrada para atingir o espectador de forma sensorial, ou seja, era criar uma estrutura que pudesse atingir sensorialmente o espectador e mudar a percepção dele em relação ao que ele estava vendo por uma questão sensorial. Bem, a gente sabe que as cores são percebidas de forma sensorial diferente por nós, são tipos de onda eletromagnética e que entram em contato com a gente e que mudam as nossas sensações em relação ao ambiente em que estamos inseridos, né? Então, a gente tentou trabalhar essa ideia, a gente criou uma cenografia que era absolutamente feita de um material chamado pergaminho de abajur, que é um material usado para se fazer cúpulas de abajur, para se construir cúpulas de abajur. E a gente tinha a ideia de fazer com que espectadores e atores estivessem dentro de um espaço que fosse iluminado completamente por fora, ou seja, não tinha nenhuma fonte de luz dentro do espaço. As paredes do espaço e o teto eram iluminados por fora. Esse material, que é um material, como eu já falei, com o qual se faz cúpula de abajur, deixa vazar a luz perpassa ele. Então, a gente iluminaria esse espaço por fora, com diferentes cores, e essa luz ia perpassar o pergaminho de abajur, e o que você ia conseguir ver lá dentro era através dessa luz filtrada pelo pergaminho de abajur que vinha de fora. E aí a gente trabalhou fontes de luz do lado de fora nas 3 cores primárias, o vermelho, o azul e o verde, para, a partir de combinações de cor, a gente poder conseguir uma luz de qualquer cor lá dentro e fazer com que as paredes e o teto também ficassem pintados de qualquer cor. Ou seja, a ideia era fazer o espectador entrar dentro de um ambiente completamente vermelho para uma das cenas, completamente azul para outra das cenas e completamente verde para outra das cenas, e usar cores diferentes nas transições. E usar também essa possibilidade do teto subir e descer com uma coisa que atingisse sensorialmente o espectador também, no sentido de deixá-lo mais oprimido num espaço confinado quando o teto baixava, ou deixar ele mais livre num espaço mais alto quando o teto subia. Ou seja, na verdade, a proposta da encenação é uma proposta absolutamente sensorial, a partir das cores e da movimentação desse teto que existia no espaço. Eu vou primeiro compartilhar com vocês aqui uma imagem, que é uma imagem da configuração do espaço, para vocês terem noção de como ele era na verdade. Enfim, a configuração espacial da peça. Peraí, que eu tenho que achar isso aqui. Oh, meu Deus. Então, eu vou compartilhar com vocês primeiro a configuração espacial dele, que era esse aqui, era essa aqui. Tá? Então, o espaço era dessa maneira que vocês estão vendo aqui. A gente tinha um espaço completamente irregular. Isso aqui era uma coisa externa, que tinha uma pequena janela que se abria nas paredes aqui. Aqui tinha uma porta que era fechada assim que o público entrava, o público ficava sentado, encostado nessas paredes, e as cenas aconteciam aqui dentro. Tinha também uma ideia da gente trabalhar com folhas secas no chão, também para conseguir alguma coisa sensorial em termos de sonoros, enfim. E acho que a gente conseguiu um resultado bem interessante, que tinha essa conexão visceral com a peça,
que era realmente colocar o espectador dentro de um ambiente completamente vermelho, ou completamente azul, ou completamente verde, e de transformar a percepção dele sensorialmente. A gente tinha uma configuração, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente tinha uma configuração em relação à quantidade de lâmpadas em volta da caixa cênica, enfim. E aí a gente vai ver isso aqui. A gente tinha, por exemplo, essa constituição aqui, a gente tinha blocos com lâmpadas, uma azul, uma verde, uma vermelha, que circundavam todo o espaço, que era o nosso mapa de luz principal. A gente tinha também lâmpadas em volta, comuns em volta do espaço, e tinha refletores que faziam toda a parte do teto, que era feita com refletores, tá certo? A gente ainda tem aqui um mapa que dá para vocês perceberem a distribuição dessas lâmpadas de 1000 watts, que tinham dois níveis, como vocês viram naquele 3Dzinho. Tinham 2 níveis e que faziam toda a parte que ficava em volta do espaço. Então, essa que eu vou compartilhar agora é a distribuição de todos os refletores que ficavam, todas as lâmpadas de 1000 watts, uma vermelha, uma azul e uma verde, que ficavam em torno do espaço, como vocês podem ver aqui. Ó, a gente tinha uma lâmpada vermelha, uma azul e uma verde, uma vermelha, uma azul e uma verde, eram lâmpadas de 1000 watts, e que ficavam em torno do espaço. Tá? E agora, finalmente, eu vou compartilhar com vocês um pequeno vídeo do resultado final que a gente conseguiu. Tá? Aqui vai um pequeno vídeo. Resultado final. Todo dia que ele amarrava o cordão do sapato, ele dizia que já sabia se o dia ia ser bom ou ruim. Ele conseguiu mudar? O quê? O dia. O dia que era ruim, ele conseguiu mudar? Tinha chegado em Pedro. Os amigos do Deus, chegaram no piquenique. Aí eu amigo do Deus, senão acho que assim. Passando a roupa calmamente, assim, como se nada tivesse acontecendo, né? Você lembra disso? A câmera começa a descer lentamente, começa a descer, vai pelo ferro, desce, vai passando pelo
baixo, né? Essa era a pequena janela que se abria com uma passarela externa. A gente viu a cena vermelha, a cena azul, a cena verde. Aí a luz apenas na passarela externa, as pessoas viam só os pés dentro da fresta. Uma vida que tu via. Tudo bem, só não pensar muito que tudo bem, né? Então esse foi o Deve Haver Algum Sentido em Mim Que Basta. A gente vai falar agora do segundo trabalho, que é o Fala Comigo Como a Chuva e Me Deixa Ouvir. Foi uma encenação dos Desequilibrados. É um texto do Tennessee Williams, um texto curto do Tennessee Williams, que fala sobre a separação de um casal, porque ele é alcoólatra, notívago, e a mulher não consegue mais conviver com isso. É um texto muito interessante, um texto de 5 páginas, porque ele é constituído, na sua maior parte, de pequenos monólogos. Os personagens interagem pouco, apesar de estarem dividindo um quarto de hotel em Nova York. E esses monólogos são monólogos que acabam falando do sonho da vida sem e da falta que vai fazer. Assim. Então, para dar um exemplo prático, um monólogo grande da personagem feminina, ela dizendo que daqui a não sei quantos anos ela quer estar numa casa, numa praia, para receber um contra-cheque de aposentadoria e caminhar à beira do mar e ficar lá sozinha, e voltar para a casa dela e não ter com quem conviver, não ter que conviver com ninguém. É uma peça que fala sobre a separação, uma peça difícil, sim, é difícil a gente encarar a separação. E a gente fez uma escolha, a companhia fez uma escolha quando montou essa peça, de montar ela numa casa. Então a peça não era dentro de um teatro, ela acontecia dentro de uma casa, na Casa da Glória, no Rio de Janeiro, que é uma casa histórica do século XIX. E a gente tinha uma inspiração do ponto de vista visual nas obras de um pintor norte-americano, chamado Edward Hopper, um pintor realista norte-americano que pintou muitas paisagens urbanas e muitas paisagens do interior dos Estados Unidos. O Hopper, do ponto de vista da iluminação especificamente, ele trabalhava com uma luz muito dura, ele trabalhava com muitos lugares em que existiam frestas e a luz entrava por essas frestas, invadia os lugares e marcava esses lugares, enfim. Isso a gente tinha muito enraizado na gente, esse desejo de trabalhar com essa visualidade desses quadros do Hopper. A gente enfrentou um grande desafio nessa peça, que era o fato dela se passar de dia. Então a gente estava numa casa, a gente tinha cenas por toda a casa, a gente tinha cenas inclusive dentro da piscina, a gente tinha cenas no jardim, a gente tinha cenas no interior da casa, obviamente. A gente tinha cômodos da casa por onde o público passava mais de uma vez, ou seja, o público passava por um determinado cômodo, ele tinha uma determinada configuração, e depois ele saía e, ao retornar, passando por aí de novo, esse cômodo já se encontrava de uma outra maneira, ele tinha sido mexido enquanto as pessoas não estavam lá. E a gente tinha, obviamente, como a peça se passava de dia, em 2 horários diurnos, a gente tinha uma sessão às 14 horas e uma sessão às 16 horas. A peça se passava com a luz do sol ou com a luz do dia, enfim. E a gente tinha que conviver com a luz do dia. A gente tinha que criar uma luz artificial que convivesse com a luz do dia e que conseguisse trazer essa ideia que a gente tinha na visualidade dos quadros do Hopper, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é compartilhar alguns quadros do Hopper, para a gente ter uma noção mais precisa do que eram esses quadros do Hopper. Enfim, vamos dar uma olhada nisso aqui.
Então, a gente vai ver 3 quadros do Hopper, esse é o primeiro deles. A gente tem aqui o segundo e o terceiro, e nos 3 a gente vê essa ideia da luz que invade os cômodos. Uma luz que vem de fora da rua, que invade os cômodos, que marca esses cômodos, né? É uma luz dura, marcada, que vem de fora, né? Nesses 3 quadros do Hopper. Então, a gente tinha esse desejo dessa visualidade do Hopper. Tem algumas cenas na peça que o diretor ele realmente reproduziu algumas marcações espaciais dos quadros do Hopper. As pessoas se encontram deitadas no sofá, como aparece em um determinado quadro do Hopper, por exemplo. Então, esse desejo era muito latente, assim. Então, a gente tinha esse desafio pela frente, e o que a gente conseguiu fazer, que eu acho incrível, foi realmente criar uma luz artificial. Em 2 horários do dia diferentes, ou seja, na verdade, a sessão que começava às 14 horas, acabava por volta de 15h40, ainda com a luz do dia completamente. A sessão que começava às 16 horas, acabava por volta de 17h40, que no inverno carioca já estava começando a escurecer e a luz artificial já se fazia muito mais presente. O que a gente conseguiu fazer, que eu acho que foi notável, foi que a gente realmente conseguiu uma mistura entre a luz do dia, a luz natural, e a luz artificial, que dificultava, de certa maneira, a percepção do público do que era o quê. O que era a luz natural e o que era a luz artificial. E também a gente fez uma opção por trabalhar com alguns objetos que geravam luz artificialmente, que geravam uma luz artificial, que são objetos pensados para o interior de casa, que a gente mandou fazer especialmente para a peça, em tamanhos maiores, e usou lâmpadas de poste de rua, para conseguir potência, para conseguir que eles aparecessem mesmo nos